Olá, pessoal, como vocês estão? Belezinha? Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre os fatores de predisposição para desencadear o sintoma de despersonalização. Antes de começar a falar, eu quero falar para vocês que eu estou agora no meu momento de maior despersonalização que eu tenho. Ela intensifica nesse período de umas 4, 5 horas. E aí ela permanece assim no decorrer da noite. Então o que vocês estão vendo sou eu com despersonalização, eu despersonalizada, tá? Achei interessante falar para vocês porque só para vocês terem uma ideia que a despersonalização ela não interfere na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade de comunicação, uma vez que a gente esteja com a ansiedade controlada, tá? Bom, então vamos lá. Os fatores de predisposição para desencadeamento do transtorno de despersonalização. A maioria das pessoas que enfrentam esses sintomas, a maioria das pessoas que eu vi relatos, elas têm um histórico de infância muito semelhante. Então, a maioria das pessoas tem um histórico de abuso infantil, viver num lar com violência doméstica, sentimentos constantes de abandono durante a primeira infância, terem presenciado agressões, terem vivido perdas, luto nessa primeira infância. Quer dizer que todo mundo que passou por isso vai ter despersonalização? Não. Mas quer dizer que a maioria das pessoas, se não todas as pessoas que enfrentam a despersonalização, possivelmente tem algum desses conteúdos como histórico de vida. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Eu sei que eu tenho predisposição? Eu sabia? Não. Apesar de gabaritar todos esses itens que eu acabei de listar para vocês, eu não sabia porque eu nem sabia o que era despersonalização. Então, assim, adianta eu falar para vocês, fiquem longe de psicotrópicos, fiquem longe de drogas alucinógenas, fiquem longe de maconha, não vai adiantar. Por quê? Porque a despersonalização não é só desencadeada por fatores externos, ela é desencadeada também por uma revivência do trauma. Então, por exemplo, tem pessoas que citam que depois de uma crise de pânico, ficaram com despersonalização e permaneceram assim. Tem pessoas que o trauma é tão leve se a gente vê de fora. Por exemplo, tem um caso de uma pessoa conhecida que ela teve a primeira despersonalização enquanto ela estava indo buscar a filha e achou que não daria conta de chegar a tempo. Então, muito provavelmente, essa situação deve ter refletido em algum trauma com essa questão do abandono, né? De se sentir abandonado e de repente estar vivendo isso e perceber que a filha talvez poderia sentir isso. Isso acontece de forma consciente? Não. A maioria das coisas que acontecem dentro da gente, a maioria dos nossos comportamentos são condicionados pelo nosso inconsciente. Então a gente nem sabe o porquê que a gente está vivendo isso. A gente não sabe o que desencadeou o trauma. Então, o trauma ele pode vir, sim, com o uso de fatores externos, como se a pessoa já tem essa predisposição, ela pode desencadear por momentos, assim, que deem gatilho a reviver o trauma do passado, tá? Então, como boa estudante de psicologia que fui, nunca atuei na área, apesar de estar sempre na área da educação, querendo ou não, de uma forma a gente acaba trazendo bastante conteúdo e auxiliando bastante dentro de uma escola. Como uma estudante, uma graduanda, que não deu devido valor à sua saúde mental, eu falo para vocês, vocês têm esse histórico, né, de sofrimento na primeira infância, tentem acolher essa criança interior, tentem acolhê-la, tentem ressignificar as vivências que vocês tiveram. Se possível, façam terapia. Terapia é muito importante.
para todo mundo. Hoje a gente tem muitos colegas que fazem um serviço muito bom, com valores super acessíveis. Se vocês quiserem indicação, eu até indico alguns colegas que trabalham Desculpa, gente, isso daqui, essa falha de palavras, é uma das características quando a gente está num despersonalizado. Mas então, eles trabalham em projetos sociais e atendem com valor de baixo custo, assim. E a experiência, mesmo assim, é maravilhosa. Eu mesma, hoje, eu faço acompanhamento com um psicólogo que atende com valor social. Então, estou muito satisfeita com o atendimento que eu tenho. Como eu já falei para vocês, sou apaixonada pela psicanálise, mas no quadro em que eu estou, eu acredito que sim, a terapia cognitivo-comportamental pode me auxiliar mais nisso. Tá legal, gente? Então, esse vídeo foi mais para falar sobre fatores de predisposição, deixar vocês também cientes que não adianta a gente colocar também toda a culpa em fatores externos como desencadeadores, porque pode acontecer a qualquer momento, qualquer coisa pode fazer a gente reviver um trauma e deixar a gente nessa situação. Outra questão de fator de predisposição, eu acho importante falar, é que as pessoas que permanecem com despersonalização têm características muito semelhantes também. Então, como eu já falei, 50% da população brasileira já passou por um momento de despersonalização, que pode ser horas, um dia, uma semana, e nem percebe que isso de fato é despersonalização, nem vai procurar sobre isso porque sente que é um mal-estar e pronto, acabou, passou. Quem permanece com isso tem um comportamento muito semelhante, que está alinkado com uma questão de uma ansiedade muito grande, um desespero muito grande de estar vivendo com isso. E quanto mais desesperado a gente fica, mais a gente alimenta o ciclo da despersonalização. Então, me conhecendo, sei como sou, sei tudo isso que eu tô falando para vocês, já sei toda a linha teórica disponível até o momento, mas eu sei que sou uma pessoa muito ansiosa. E eu sei que minha ansiedade alimenta o ciclo da despersonalização. Então, é mudança de atitude. Não é só a gente saber de teoria, né? A gente tem que mudar nossas atitudes. Então, saiba que se você ainda está num transtorno de despersonalização, que está duradouro, nós temos algo em comum. Nós somos muito ansiosos com relação a esse sintoma. Quanto mais ansiosos a gente ficar, quanto mais a gente querer que ele passe rápido, mais ele vai durar. Tá legal? Então é isso. É pensar na despersonalização, como eu tenho tentado me exercitar bastante com relação a isso, é pensar na despersonalização como uma amiga. Querendo ou não, ela é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Ele tá aqui para ajudar, de alguma forma, mesmo que vividamente a gente sinta isso de uma forma terrível, ele tá para ajudar de alguma forma. Hoje, apesar de eu estar despersonalizada falando com vocês, tem uma coisa muito interessante que eu venho falar, que é assim, eu tenho 36 anos e apesar de estar vivendo isso, eu nunca tive num momento tão consciente da minha vida. Então vamos aprender a lidar com isso e vamos ver o que ele vem mostrar pra gente, que bagagem que ele quer deixar pra gente. Eu acredito que ela quer colocar a gente no eixo da nossa vida. Tá legal? Tchau, tchau, gente. Até mais.